Giovana, como estava a vida da senhora antes de chegar na igreja e o que mudou? Bom, pastor, eu cheguei na igreja com 6 anos de idade, eu e minha mãe. Mas nós chegamos através da dor. O meu pai saiu de casa e até então, depois disso, eu cresci uma menina totalmente fechada, pela ausência do pai mesmo, porque eu sentia muita falta, mas ele me abandonou. Eu tenho mais 3 irmãos por parte dele, mas ele nunca ligou para mim. Então eu cresci com a minha mãe e eu cresci também dentro da igreja. Porém, isso não me fez ter uma adolescência, conforme a Bíblia diz, uma adolescência calma, enfim. E eu cresci depressiva, eu tive diversas vezes crises de ansiedade e também eu cresci com muita raiva do meu pai, por tudo aquilo que ele fez para mim, para minha mãe, e eu via que eu não crescia. Eu fui assim, não cresci espiritualmente, não cresci em nenhuma área, e assim eu fui ficando mais velha, sempre, e nunca fui uma menina que chegou a conhecer o mundo, mas conhecer o mundo e estar dentro da igreja pode ter o mesmo final, se a pessoa não realmente muda. Então, assim, eu não conheci o mundo, mas também tive uma vida derrotada dentro da igreja. E então foi passando o tempo, eu via que pessoas da minha idade iam crescendo, iam avançando, mas eu continuava estagnada. E em 2017 eu desenvolvi anorexia, por conta de problemas de paternidade, enfim, de tudo que eu estava passando. Eu emagreci mais de 20 quilos em um mês. E aquilo lá é diabólico. Eu falo que eu não quero que nunca ninguém passe pelo que eu passei. Então, nos 52 dias de 2019 foi a virada realmente, que eu quis fazer prova com Deus. Foi aí que eu comecei a realmente colocar em prática a palavra, porque eu estava aqui na igreja, mas eu era uma ouvinte esquecida. Eu esquentava o banco da cadeira e, enfim, eu realmente quis mudar a minha vida. Foi aí que eu comecei a fazer mais a obra, foi o período em que eu coloquei o uniforme. E para mim foi a partir do momento que eu coloquei o uniforme, foi para mim uma mudança, porque eu realmente me entreguei, procurei ser realmente um pilar mesmo na obra, ser uma pessoa que a obra necessita, ser alguém, eis-me aqui, né? Fazer o que realmente a palavra diz. E aí realmente eu fui crescendo, eu fui avançando, eu também tive que perdoar, né? Eu fui atrás de perdoar o meu pai, eu corri atrás dele, eu falei para ele, eu expliquei tudo o que ele tinha feito para mim, mas de tudo que aconteceu, eu realmente liberei o perdão dele para ele. Então, depois daquilo, a minha vida começou realmente a deslanchar, porque antes eu falava para as pessoas que eu tinha perdoado meu pai, mas na verdade dentro de mim falava, não, você não perdoou. Porque eu não tinha feito a coisa certa, que era ter ido lá na raiz do problema de toda a minha vida e realmente ter tratado. Então, a partir do momento que eu realmente tratei aquela ferida de anos e anos, foi aí que a minha vida começou a seguir para frente. E então, aí depois disso, eu consegui arrumar um emprego, eu venho crescendo até hoje no meu emprego. E eu venho crescendo também na obra. E aí eu comecei a dar os meus passos de fé. Há um tempo atrás, antes mesmo de eu começar a trabalhar, eu trabalhei uma semana, eu estudava, e foi a primeira prova com Deus. Eu lembro que naquela semana eu fiz um trabalho numa empresa que eu ganhei R$ 1.000. E aí eu peguei dentro de mim e falou, esse daqui você tem que fazer algo pela obra. E eu peguei e depositei todo o dinheiro que eu tinha, eu depositei na obra. E eu não me arrependi nem um minuto, e aquilo eu nem era maior de idade, eu estudava ainda, e então aí depois as coisas foram se abrindo para mim. E mais recentemente eu tinha medo de tirar carta, eu tinha assim pavor, e aí eu vi na palavra, eu vi que Deus era comigo e que Ele me sustentaria em tudo. Então aí eu comecei a guardar dinheiro para poder tirar minha carta. E aí, quando eu já estava
quase com o dinheiro completo da carta, veio o painel, né? Painel de LED, e aí Deus colocou no meu coração, faça a oferta de tudo que você tem. E, enfim, meu coração assim, né? Porque eu falei, meu Deus, eu estava guardando há mais de um ano para tirar a carta e agora veio essa prova, mas enfim, eu peguei e fiz a oferta, coloquei exatamente tudo que eu tinha. E depois disso, Deus abriu portas e eu consegui pagar minha carta à vista. E aí, depois disso, já estou tirando a minha carta. E aí veio uma palavra da bispa no encerramento do jejum sobre coragem. E no finalzinho ela falou, faça a prova com Deus. E para mim já estava tudo certo, porque eu achei que eu ia guardar dinheiro novamente para dar entrada na minha moto, enfim, parcelar ela, financiamento, ia ser um processo longo. Mas aí, a partir do momento que eu decidi, Deus colocou no meu coração que faça ofertas novamente, porque depois que eu tirei a minha carta, né, eu paguei ela, eu comecei a guardar de novo, porque eu tinha a intenção de dar entrada na minha moto, né, e depois terminar de pagar o resto, com financiamento. Mas aí Deus acelerou processos e faz uma semana que eu comecei a correr atrás da minha moto, eu já consegui comprar ela à vista. E semana que vem ela está chegando da concessionária, novinha em folha para mim. E aí hoje eu lembrei disso. No começo do ano eu tinha comprado o adesivo e eu coloquei aqui, para a minha moto que vou ter em 2022. Agi a fé e aconteceu, do jeitinho que eu queria, a minha moto é do jeito que eu sempre quis, a cor que eu quis, e na verdade muito além, né? Porque na minha cabeça eu achei que eu ia ter que financiar, eu ia ter que correr atrás de parcelas e ficar anos e anos pagando, mas na verdade eu consegui pagar ela à vista, com o meu dinheiro. O meu dinheiro. Isso tudo para honrar e para glorificar o Senhor. Porque essas experiências que eu tive de dar primeiro, entregar o meu tudo, e depois Deus me deu muito mais, porque o que eu entreguei, o que Ele me deu foi muito além do que a oferta que eu fiz. E eu só tenho a agradecer a Deus e eu não quero parar por aqui. Eu quero provar cada vez mais da glória de Deus sobre a minha vida, e eu sempre peço para Deus para estar me ajudando, e a palavra que vem sempre, eu quero ser sempre servo e mordomo daquilo que Deus tem para mim. Muito feliz. O que o Ministério Mudando de Vida representa na sua vida? Totalmente mudança de vida, o Ministério se tornou a minha família, eu amo as pessoas, eu amo o que eu faço dentro da igreja, eu sou totalmente completa pelo Ministério e por Deus. Muito agradecida. Importante ressaltar, tão jovem também, uma coluna da obra do Senhor. Sim, coluna. Porque desde o começo, quando a bispa colocou esse projeto, eu falei, não, eu quero entrar por esse portal também. E eu quero cada vez mais ser coluna e crescer e poder cada vez mais ter que o Ministério possa confiar mais em mim, tanto financeiramente como obras. Eu estou muito abençoada, graças a Deus, muito feliz também.